Quando o céu desenhou o plano de salvação da humanidade, nada foi deixado ao acaso. Por quê? Entre as 12 tribos de Israel, foi justamente Judá a escolhida para trazer o Messias ao mundo. O que tornava esta linhagem tão especial aos olhos do Eterno? A resposta revela não apenas uma predestinação divina, mas uma trama cuidadosamente tecida desde o princípio. Uma promessa ancestral que atravessou séculos, guerras e exílios, preparando o cenário perfeito para a chegada do Rei dos Reis. No coração do deserto, sob o implacável sol de Canaã, 12 irmãos se tornaram patriarcas das tribos que formariam a nação de Israel. Filhos de Jacó, renomeado por Deus como Israel, cada um desses homens carregava características únicas que moldariam o destino de seus descendentes por gerações. Rúben, o primogênito instável como a água, Simeão e Levi, homens de violência e ira, Issacar, o trabalhador resiliente, Zebulon, o navegante, Dan, o juiz, Gade, o guerreiro, Azer, o próspero, Naftali, o eloquente, José, dividido nas tribos de Efraim e Manassés, Benjamim, o caçula amado, e entre eles Judá, o quarto filho, cujo nome significa louvor. A história das 12 tribos começou com uma família dividida. Jacó amava Raquel mais que Lia, mas foi Lia quem primeiro lhe deu filhos. Quando Judá nasceu, Lia expressou sua gratidão. Desta vez louvarei ao Senhor. Este louvor se tornaria profético, anunciando o propósito singular que Deus tinha para esta tribo. A infância e juventude de Judá não o destacaram como especialmente virtuoso. Participou com seus irmãos na conspiração contra José, o filho favorito, vendendo-o como escravo. Contudo, foi Judá quem intercedeu para que não matassem o irmão, sugerindo a venda em vez do assassinato. Este pequeno lampejo de compaixão, em meio à crueldade coletiva, revelava algo importante sobre seu caráter, uma capacidade de evoluir moralmente, que seria crucial para o plano divino. Enquanto Rúben, o primogênito, perdeu sua primazia ao deitar-se com Bila, concubina de seu pai, e enquanto Simeão e Levi se desqualificaram pela violência contra os siquemitas, Judá começava a emergir como uma alternativa de liderança entre os irmãos. Não por sua perfeição moral, mas por sua possibilidade de transformação. Anos mais tarde, quando a fome assolou Canaã e os irmãos foram ao Egito buscar alimento, Judá demonstrou uma surpreendente evolução. Diante da ameaça a Benjamim, ofereceu-se como escravo em seu lugar. O homem que outrora concordara em vender um irmão, agora se oferecia para salvar outro. Esta transformação não passou despercebida aos olhos de Deus, que vê não apenas o que somos, mas o que podemos nos tornar. A tribo de Judá começou a se distinguir não por ser perfeita, mas por ser perfectível. Não por nunca cair, mas por saber se levantar, não por evitar o erro, mas por aprender com ele. Esta seria uma característica essencial da linhagem que um dia produziria o Messias, uma linhagem humana, capaz de compreender a fragilidade humana e ainda assim aspirar à redenção. Nas tendas espalhadas pelo deserto, quando as 12 tribos acampavam ao redor do tabernáculo, Judá sempre recebia a posição de honra, a leste, por onde nascia o sol, um presságio do amanhecer que viria através desta tribo. A bandeira de Judá, com seu leão estampado, tremulava com proeminência, anunciando silenciosamente o futuro leão da tribo de Judá, que um dia surgiria. Esta distinção não decorria de uma superioridade inerente, mas de uma escolha divina baseada em propósitos que iam muito além do mérito humano. Como todas as escolhas de Deus, refletia sua soberania e sabedoria em usar o imperfeito para manifestar sua perfeição, o frágil para demonstrar sua força, o maculado para revelar sua pureza. A eleição de Judá ensinaria ao mundo uma lição fundamental sobre a graça divina. Deus não chama os capacitados, capacita os chamados. E assim começava a se desenhar o cenário para a mais importante missão já confiada a uma tribo: trazer ao mundo aquele que seria luz para todas as nações. No leito de morte, o patriarca Jacó reuniu seus 12 filhos para proferir bênçãos que soariam como decretos proféticos sobre o futuro de cada tribo.
Era um momento solene, quando a voz trêmula de um ancião prestes a partir deste mundo carregava o peso da eternidade. Com um fio de voz que parecia vir de outro mundo, Jacó passou por cada filho, revelando não apenas seu caráter, mas o destino de seus descendentes. Quando chegou a vez de Judá, o quarto filho, algo extraordinário aconteceu. A voz de Jacó ganhou força. Seus olhos embaçados pela idade pareceram clarear momentaneamente, e palavras carregadas de significado messiânico ecoaram pela tenda. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele será a obediência dos povos. Estas não eram palavras comuns. O cetro e o bastão de comando eram símbolos inequívocos de autoridade real. Em um único pronunciamento, Jacó estabelecia que da tribo de Judá viria não apenas reis terrenos para Israel, mas o rei definitivo, aquele a quem pertence o direito de governar, aquele que receberia a obediência dos povos. Esta bênção contrastava dramaticamente com as palavras dirigidas aos outros filhos. Rúben, o primogênito, foi declarado instável como a água, desqualificado da primazia por sua impureza moral. Simeão e Levi receberam repreensão por sua crueldade, sendo informados que seriam dispersos em Israel. Os outros filhos receberam bênçãos relacionadas à fertilidade da terra, à prosperidade material ou a características tribais específicas. Apenas Judá recebeu a promessa da realeza perpétua. Apenas sobre Judá pairou a previsão de um futuro messiânico, e não por acaso Jacó complementou esta bênção com símbolos que seriam retomados séculos depois no livro do Apocalipse, descrevendo Judá como um leão e mencionando que ataria o jumentinho à videira e o filho da jumenta à cepa mais escolhida. O simbolismo era rico e prenhe de significado. O leão, rei dos animais, representava majestade e poder soberano. A imagem do jumentinho atado à videira evocava abundância e paz, um tempo quando as armas de guerra, simbolizadas pelos animais de montaria, estariam subordinadas à prosperidade, simbolizada pela videira. Era uma visão do reino messiânico. A profecia continuava com imagens de abundância. Lavará a sua roupa no vinho, e a sua vestidura no sangue das uvas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, e os seus dentes mais brancos que o leite. Este não seria um reinado comum, mas uma era de bênção extraordinária. O que tornava esta bênção ainda mais notável era o fato de que, naquele momento, Israel não era sequer uma nação. Eram apenas 12 famílias vivendo como estrangeiros no Egito. Não havia cetro, não havia reino, não havia estrutura política. Jacó estava profetizando sobre realidades que só existiriam séculos depois, quando a monarquia seria estabelecida em Israel. Mais impressionante ainda, a bênção de Judá continha uma promessa que ultrapassava os limites de Israel. A ele será a obediência dos povos. Indicava um reinado que transcenderia fronteiras nacionais, uma autoridade que seria reconhecida por todas as nações. Esta universalidade só faz sentido quando compreendida como uma referência ao Messias, cujo reino não seria limitado por geografia ou etnia. Assim, já no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a semente da expectativa messiânica era plantada, e o solo escolhido para esta plantação era Judá. A linhagem real estava determinada antes mesmo que existisse um rei em Israel. O plano divino se desenrolava com precisão, estabelecendo o cenário para eventos que ocorreriam milhares de anos depois. Esta bênção profética seria lembrada por gerações, dando à tribo de Judá um senso de destino e propósito que afetaria sua identidade coletiva. Carregar a promessa messiânica moldaria o caráter desta tribo e a prepararia para seu papel histórico e teológico. A pequena tribo que recebera o nome de Louvor estava destinada a ser o instrumento através do qual toda a humanidade teria razão para louvar a Deus. Na genealogia de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, há 5 mulheres mencionadas, uma raridade nas genealogias judaicas antigas, que normalmente traçavam a descendência apenas através dos homens.
Destas 5 mulheres, a primeira é Tamar, cuja história contém um dos episódios mais controversos da narrativa bíblica, revelando como a providência divina opera através de circunstâncias improváveis para assegurar a continuidade da linhagem messiânica. Tamar havia se casado com Er, o primogênito de Judá. Segundo o relato bíblico, Er era perverso aos olhos do Senhor, que o fez morrer. Seguindo o costume do levirato, Judá ordenou que seu segundo filho, Onã, cumprisse seu dever de dar descendência a seu irmão falecido, casando-se com Tamar. Onã, entretanto, sabendo que o filho gerado não seria considerado seu, desperdiçava sua semente toda vez que se deitava com Tamar. Esta atitude também desagradou ao Senhor, que o fez morrer igualmente. Judá prometeu então seu terceiro filho, Selá, para Tamar, mas apenas quando ele crescesse. Enviou-a de volta à casa de seu pai para aguardar, mas no fundo temia pela vida de seu último filho e não pretendia realmente cumprir sua promessa. Anos se passaram. Selá cresceu, mas Judá não o deu a Tamar como marido. Percebendo que havia sido enganada e que seria condenada a uma vida de viuvez perpétua sem filhos, uma situação desesperadora na sociedade antiga, Tamar tomou uma decisão drástica. Disfarçou-se de prostituta, cobriu o rosto com um véu e sentou-se à entrada de Enaim, por onde sabia que Judá passaria após a tosquia de suas ovelhas. Judá aproximou-se de Tamar, sem reconhecê-la, e solicitou seus serviços, prometendo enviar-lhe um cabrito como pagamento. Como garantia, Tamar pediu seu selo, seu cordão e seu cajado, objetos de identificação pessoal, equivalentes a um documento de identidade nos tempos modernos. Judá entregou-lhe os itens e relacionou-se com ela. Quando Judá enviou o cabrito prometido, a prostituta havia desaparecido. 3 meses depois, chegou a notícia de que Tamar estava grávida, aparentemente por prostituição. Judá, agindo como patriarca familiar e sem perceber sua própria hipocrisia, sentenciou-a à morte por queimadura. Foi então que Tamar produziu o selo, o cordão e o cajado, provando que o pai de seu filho era o próprio Judá. Confrontado com sua própria duplicidade moral, Judá reconheceu: ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho. Esta história, chocante para as sensibilidades modernas e mesmo para os padrões de sua época, está preservada nas Escrituras, porque revela algo fundamental sobre o plano de Deus. Sua determinação em manter a linhagem messiânica a despeito das falhas humanas. O filho gerado desta união, Pérez, tornou-se ancestral direto de Davi e, consequentemente, de Jesus Cristo. Mais do que um simples episódio embaraçoso, a história de Tamar é uma demonstração da soberania divina, agindo através de circunstâncias humanamente imperfeitas. Judá, que havia abandonado sua família israelita para viver entre cananeus, que havia negado justiça a Tamar e que havia recorrido aos serviços de uma suposta prostituta, era ainda assim o homem através de quem Deus escolhera continuar a linhagem do Messias. O relato nos ensina que os propósitos divinos não dependem da perfeição humana. Se Deus esperasse pureza moral absoluta para realizar seus desígnios, nenhum de nós seria qualificado como instrumento em suas mãos. Como o apóstolo Paulo escreveria séculos depois: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A história de Tamar também revela como Deus frequentemente opera através dos marginalizados e vulneráveis. Como viúva em uma sociedade patriarcal, privada de seu direito ao levirato, Tamar estava em posição de extrema fragilidade. Sem poder político ou econômico, encontrou em sua engenhosidade o único recurso para obter justiça. E Deus, em sua providência, usou esta situação irregular para manter a linhagem messiânica. Este padrão se repetiria ao longo da história bíblica. Ruth, também viúva e estrangeira, seria integrada à mesma linhagem. Batseba, envolvida em adultério com Davi, daria à luz Salomão. Maria, uma jovem pobre de uma região desprezada, seria escolhida como mãe do Messias.
Repetidamente, Deus escolhe o fraco para confundir o forte, demonstrando que seus critérios transcendem as convenções humanas. A história de Tamar e Judá traz ainda outra lição importante: a capacidade de reconhecer o próprio erro. Quando confrontado com sua hipocrisia, Judá não tentou justificar-se, mas admitiu que Tamar havia agido com mais retidão que ele. Esta humildade para reconhecer falhas é uma característica essencial daqueles que Deus usa em seus propósitos. Não é a ausência de erro que Deus busca, mas a capacidade de arrependimento e mudança. Assim, através de uma história moralmente complexa, Deus preservou a linhagem de Judá, mantendo viva a promessa feita a Jacó. A semente messiânica seria protegida mesmo através de caminhos tortuosos, demonstrando que a graça divina opera não apenas apesar de nossas falhas, mas por vezes através delas, transformando nossas maiores fragilidades em instrumentos de seu propósito eterno. Da união entre Judá e Tamar, nasceram gêmeos, e o nascimento deles contém um simbolismo poderoso que seria recorrente na narrativa bíblica. Durante o parto, um dos bebês estendeu a mão primeiro, e a parteira amarrou um fio escarlate em seu pulso, dizendo: "Este saiu primeiro." Contudo, o bebê recolheu a mão, e seu irmão acabou nascendo antes. Este que rompeu a barreira para nascer primeiro foi chamado de Perez, que significa brecha ou ruptura. O segundo, com o fio escarlate no pulso, foi chamado Zerá. Este evento, aparentemente trivial, carrega um significado profundo dentro da narrativa bíblica mais ampla. Representa um padrão recorrente nas Escrituras: a inversão divina da ordem natural, onde o segundo se torna primeiro. O mais novo prevalece sobre o mais velho. O aparentemente menos qualificado é escolhido sobre o óbvio candidato. Este padrão começou com Caim e Abel, onde o sacrifício do segundo filho foi aceito em detrimento do primeiro. Continuou com Isaque, sendo escolhido em vez de Ismael, o primogênito de Abraão. Manifestou-se dramaticamente quando Jacó, o mais novo, recebeu a bênção que deveria pertencer a Esaú, o primogênito. E se repetiu quando José, o penúltimo filho de Jacó, recebeu preeminência sobre seus irmãos mais velhos. Agora, na história de Perez e Zerá, o padrão se reafirmava. Zerá deveria ter sido o primogênito. Chegou a estender a mão primeiro e recebeu a marca de identificação. Contudo, por uma reviravolta inesperada, Pérez nasceu primeiro e entrou na linhagem que culminaria no Messias. Mais uma vez, a escolha divina contrariava a ordem natural. Este padrão continuaria ao longo da história de Israel. Davi, o 8º filho de Jessé, seria escolhido como rei, em vez de seus irmãos mais velhos e aparentemente mais qualificados. Salomão, não o primogênito de Davi, herdaria o trono. Repetidamente, Deus demonstraria que não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por que este padrão é tão recorrente nas Escrituras? Porque ilustra um princípio fundamental do reino de Deus. A graça divina opera independentemente e muitas vezes contrariamente às estruturas humanas de privilégio, posição e direito adquirido. Como Paulo escreveria mais tarde: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esta inversão de valores atingiria seu ápice em Jesus Cristo, descendente de Perez, que ensinaria: muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Um Messias que, nascido em uma manjedoura, em vez de um palácio, executado como criminoso em vez de coroado como rei, derrotaria a morte através da morte, conquistaria não pela força, mas pela rendição, e estabeleceria seu reino não subjugando inimigos, mas amando-os. A história de Perez e Zerá nos ensina que o plano divino frequentemente opera através de caminhos surpreendentes e inesperados. Zerá, com seu fio escarlate, cor que simbolizaria o sangue do sacrifício em toda a liturgia israelita, parecia o candidato óbvio para liderar a linhagem messiânica. Mas Deus escolheu Perez, aquele que rompeu inesperadamente para a vida.
Esta ruptura no tecido normal das expectativas humanas seria característica da obra de Deus na história. O Messias seria uma pedra de tropeço, uma figura que não se encaixaria nas expectativas convencionais, mas que romperia as barreiras entre Deus e a humanidade, entre judeus e gentios, entre pecado e redenção. O nome Perez, brecha, anunciava profeticamente o papel de seu descendente mais famoso, Jesus, que criaria uma brecha nas defesas do pecado e da morte, permitindo que a humanidade acessasse a vida eterna. Como o profeta Miqueias anunciaria, o que abre o caminho subirá diante deles, eles romperão, passarão pela porta e sairão. Assim, desde seu início, a linhagem messiânica através de Judá foi marcada pelo princípio da graça divina operando contrariamente às expectativas humanas. Esta seria uma característica definidora do próprio Messias, que viria não como um conquistador político montado em um cavalo de guerra, mas como um servo montado em um jumento, não para ser servido, mas para servir, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A continuidade desta linhagem através de Pérez demonstra que os propósitos de Deus não são frustrados por circunstâncias adversas. Nascido de uma união controversa, através de um nascimento inesperado, Pérez ainda assim se tornaria um elo vital na cadeia que conduziria ao Salvador. Este é o Deus que chama à existência as coisas que não existem e que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. A história de Perez nos lembra que, no reino de Deus, as qualificações convencionais frequentemente são irrelevantes. O que importa não é quem chegou primeiro, quem parece mais capacitado ou quem tem maior direito segundo critérios humanos. O que importa é a escolha soberana de Deus, baseada em critérios que transcendem nossa compreensão limitada e que visam um propósito maior que nossa glória pessoal. Quando Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito, a nação estava organizada por tribos. Após 4 séculos de escravidão, a identidade tribal permanecia forte, preservada através de genealogias cuidadosamente mantidas e tradições familiares, transmitidas de geração em geração. Durante a jornada pelo deserto, que duraria 40 anos, a configuração tribal não era apenas uma questão de identidade, mas de organização prática. No livro de Números, vemos como Deus instruiu Moisés a organizar o acampamento. Os israelitas acamparão cada um junto à sua bandeira, sob os emblemas das casas de seus pais. A tribo de Judá recebeu a posição de honra, a leste do tabernáculo, por onde nascia o sol, um posicionamento simbólico que antecipava seu papel como portadora da luz messiânica. Não apenas isso, mas nas marchas pelo deserto, Judá liderava o caminho. Na frente, pelo lado leste, estará a bandeira do acampamento de Judá. Eles serão os primeiros a partir. Esta liderança no deslocamento físico simbolizava uma liderança espiritual e política que se consolidaria nos séculos seguintes. A tribo de Judá era numericamente forte. No primeiro censo realizado no deserto, contava com 74.600 homens aptos para a guerra, sendo a mais numerosa entre todas as tribos. No segundo censo, realizado no final da jornada de 40 anos, permanecia em primeiro lugar com 76.500 guerreiros. Esta força numérica seria significativa para seu papel futuro como defensora do reino e mantenedora da linhagem davídica. Durante a jornada pelo deserto, emergiu da tribo de Judá uma figura que prenunciava o papel de liderança que esta tribo assumiria: Calebe, filho de Jefoné. Quando Moisés enviou 12 espias para reconhecer a terra prometida, 10 retornaram com um relatório pessimista, desencorajando o povo a prosseguir. Apenas 2 mantiveram a fé na promessa divina: Josué, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá. A coragem e a fé de Calebe contrastavam dramaticamente com a covardia e incredulidade da maioria. Enquanto o povo murmurava: se ao menos tivéssemos morrido no Egito, Zrenia Calebe silenciou a multidão e declarou: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente prevaleceremos contra ela.
Este espírito de conquista e confiança nas promessas divinas seria característico da liderança davídica séculos depois. Como recompensa por sua fé, Caleb recebeu uma promessa especial. Quando todos os adultos daquela geração foram condenados a morrer no deserto por sua incredulidade, Deus declarou: "Mas o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra onde entrou, e a sua descendência a possuirá." 45 anos depois, já na terra prometida, Caleb, então com 85 anos, ainda demonstrava o mesmo vigor e fé. Aproximou-se de Josué e reivindicou a herança que lhe fora prometida. Hebron, uma região montanhosa habitada por gigantes, os descendentes de Enaque. "Dá-me, pois, este monte de que o Senhor falou naquele dia", pediu Caleb, "porque naquele dia ouviste que os anaquins estão ali, e que há grandes cidades fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como disse." Significativamente, Hebron seria mais tarde uma das principais cidades de Judá, onde Davi estabeleceria seu primeiro reino antes de conquistar Jerusalém. O espírito de Caleb, confiante, destemido, perseverante, antecipava o espírito do grande rei que viria de sua tribo. Outro momento crucial durante o período do deserto foi a rebelião de Coré, Datã e Abirão contra a liderança de Moisés e Arão. Esta insurreição questionava a autoridade estabelecida por Deus, com os rebeldes argumentando: "Basta, pois todo o povo é santo, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor?" A resposta divina foi dramática. A terra se abriu e engoliu os rebeldes, confirmando a autoridade delegada por Deus a Moisés. Este episódio estabeleceu um princípio importante. A liderança em Israel não seria determinada por ambição pessoal ou escolha popular, mas por designação divina. Do mesmo modo, a preeminência futura da tribo de Judá não seria resultado de sua própria força ou estratégia, mas da escolha soberana de Deus. Durante a peregrinação pelo deserto, o tabernáculo, a estrutura portátil onde Deus manifestava sua presença, era o centro físico e espiritual do acampamento. As tribos se dispunham ao seu redor em uma formação específica, com Judá sempre ocupando o lado leste, a posição de honra. Esta associação entre Judá e a presença divina prefigurava o dia em que o próprio Deus habitaria permanentemente entre seu povo através do Messias, descendente de Judá. Assim, durante os 40 anos no deserto, a tribo de Judá já começava a assumir um papel distintivo, não por mérito próprio, mas por designação divina. A bênção profética de Jacó, pronunciada séculos antes, começava a se materializar na posição privilegiada e no crescente papel de liderança desta tribo. O palco estava sendo preparado para o futuro reino davídico e, ultimamente, para a vinda do Messias. Após a morte de Josué, Israel enfrentou o desafio de completar a conquista da terra prometida. Sem um líder nacional claramente designado, surgiu a pergunta crucial: quem de nós será o primeiro a subir contra os cananeus para lutar contra eles? A resposta divina foi clara e direta: Judá subirá. Eis que entreguei a terra nas suas mãos. Esta designação não era arbitrária, mas consistente com o plano que Deus vinha desdobrando desde a bênção de Jacó. A tribo que havia recebido a promessa do cetro, agora recebia a honra de liderar a conquista militar. O papel de vanguarda no deserto se estendia agora à ocupação efetiva da terra. Judá não assumiu esta responsabilidade sozinho. Convidou a tribo de Simeão, dizendo: sobe comigo a minha herança, para lutarmos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança. Esta aliança era estratégica. Simeão havia recebido sua porção dentro do território de Judá, devido à maldição profética de que seria dividido em Jacó e espalhado em Israel. Assim, os interesses das duas tribos estavam intrinsecamente ligados. A campanha militar liderada por Judá foi bem sucedida. O livro de Juízes registra: subiu, pois, Judá, e o Senhor lhe entregou os cananeus e os perizeus nas suas mãos, e derrotaram deles em Bezeque 10.000 homens. A vitória não era fruto apenas da força militar de Judá,
mas principalmente da bênção divina. O Senhor lhe entregou os inimigos. Um episódio particularmente ilustrativo durante esta campanha foi a conquista de Kiriat Sefer, posteriormente chamada Debir. Caleb, o valente guerreiro de Judá que já vimos anteriormente, ofereceu sua filha Axa em casamento a quem conquistasse esta cidade fortificada. O desafio foi aceito por Otniel, sobrinho de Caleb, que tomou a cidade e recebeu Axa como esposa. Significativamente, este mesmo Otniel se tornaria mais tarde o primeiro juiz de Israel, libertando o povo da opressão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. O texto declara que veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel e saiu à guerra. A tribo de Judá produzia não apenas guerreiros valentes, mas líderes ungidos pelo Espírito, prefigurando o grande rei que viria, cheio do Espírito sem medida. Apesar dos sucessos iniciais, a conquista liderada por Judá não foi completa. O texto observa que não expulsou os jebuseus que habitavam em Jerusalém e que Judá não pôde expulsar os habitantes do vale, porquanto tinham carros de ferro. Estas limitações são significativas. Jerusalém, que Deus havia escolhido para ser o centro de adoração, e os vales férteis, essenciais para a prosperidade agrícola, permaneceram parcialmente sob controle inimigo. Esta conquista incompleta ilustra uma verdade espiritual profunda. Mesmo a tribo escolhida para trazer o Messias não conseguia, por suas próprias forças, estabelecer o reino perfeito de Deus. Suas vitórias eram reais, mas limitadas. Seria necessário um conquistador maior, que não apenas enfrentasse exércitos humanos, mas as forças espirituais que se opunham ao plano divino. Geograficamente, a porção designada a Judá era a mais extensa e estratégica de todas as tribos. Abrangia o sul de Canaã, incluindo o deserto do Negueb, as montanhas da Judéia e a planície costeira. Esta localização proporcionava proteção natural contra invasões do Egito, enquanto as montanhas ofereciam fortalezas naturais contra ataques do norte e do leste. A capital tribal inicialmente estabelecida foi Hebron, cidade de Caleb, onde anteriormente Abraão havia residido e comprado a caverna de Macpela como sepultura familiar. Este vínculo com o patriarca fortalecia a conexão de Judá com as promessas abraâmicas. Séculos depois, Davi escolheria Hebron como sua primeira capital, antes de conquistar Jerusalém. O território de Judá era conhecido por suas vinhas e olivais, cumprindo parte da bênção profética de Jacó. Lavará a sua roupa no vinho e a sua vestidura no sangue das uvas. Esta fertilidade seria posteriormente associada à abundância messiânica, quando cada homem poderia sentar-se debaixo de sua vinha e de sua figueira. Durante o período dos juízes, que se seguiu à conquista inicial, Judá manteve uma posição relativamente estável, menos afetada pelos ciclos de apostasia e opressão que caracterizaram outras regiões de Israel. Isto se devia parcialmente à sua localização geográfica mais protegida, mas principalmente à fidelidade religiosa, que, embora imperfeita, era comparativamente mais consistente que em outras tribos. Esta estabilidade relativa preparava o terreno para o papel futuro de Judá como âncora da fidelidade à aliança. Quando o reino se dividisse após Salomão, seria a tribo de Judá que manteria a adoração ao verdadeiro Deus em Jerusalém, enquanto o reino do norte mergulhava rapidamente na idolatria. A liderança militar de Judá durante a conquista prefigurava sua liderança espiritual futura. Assim como havia aberto caminho para as outras tribos tomarem posse da terra, um dia abriria caminho para que toda a humanidade tomasse posse da salvação através do Messias nascido de sua linhagem. A história da conquista nos ensina que Deus frequentemente realiza seus propósitos em estágios. A ocupação parcial da terra sob Josué e Judá não era o fim, mas apenas uma etapa no plano divino. Da mesma forma, o reino de Davi, embora glorioso, seria apenas uma sombra do reino eterno que seu descendente estabeleceria. Assim, mesmo em suas falhas, Judá cumpria seu papel no drama da redenção.
Suas vitórias incompletas criavam a expectativa por uma conquista mais perfeita. Suas limitações apontavam para a necessidade de um libertador maior. Como a lei dada a Moisés, a conquista liderada por Judá era ao mesmo tempo um cumprimento e uma promessa, uma realização e uma antecipação. A Era dos Juízes foi um dos períodos mais turbulentos na história de Israel. O livro de Juízes resume esta época com uma frase reveladora: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Era um tempo de fragmentação tribal, apostasia religiosa e invasões estrangeiras recorrentes. Durante este período de aproximadamente 300 anos, Israel passou por um ciclo repetitivo: pecado, opressão por inimigos, clamor a Deus, libertação temporária através de um juiz, seguida por nova apostasia. Foi um tempo de violência extrema, degradação moral e idolatria generalizada. O santuário em Siló, embora mantivesse formalmente o culto ao Deus verdadeiro, tornara-se corrompido sob o sacerdócio negligente de Eli e seus filhos perversos. Em meio a este caos nacional, a tribo de Judá manteve-se relativamente estável. Geograficamente mais protegida das invasões que afligiam o norte e o leste do país e culturalmente mais conservadora em sua devoção religiosa, Judá funcionou como uma âncora em tempos tempestuosos. Esta estabilidade não significava perfeição moral ou religiosa. Judá também experimentou períodos de infidelidade, como demonstra o episódio do levita e sua concubina em Gibeá, que resultou em uma guerra civil contra Benjamim. Contudo, comparada às tribos do norte, que sofriam mais diretamente a influência cananeia e as invasões de povos como os midianitas, amalequitas e filisteus, Judá experimentava uma continuidade cultural e religiosa mais substancial. A maioria dos juízes veio das tribos do norte ou do leste. Otoniel, de Judá, foi uma notável exceção. Este padrão indica que as principais ameaças estrangeiras focavam-se nessas regiões, enquanto Judá, relativamente mais segura, tinha menos necessidade de libertadores militares. Esta proteção relativa não era acidental. A providência divina preservava a tribo da qual viria o Messias, construindo lentamente as condições para o estabelecimento da monarquia davídica. Se Judá tivesse sido devastada como outras tribos frequentemente foram, a linhagem messiânica poderia ter sido comprometida, ou ao menos significativamente enfraquecida. O final do período dos juízes testemunhou uma degradação ainda mais profunda, culminando com a captura da Arca da Aliança pelos filisteus e a morte de Eli e seus filhos. O santuário em Siló foi aparentemente destruído, como sugere Jeremias 26, versículo 6, criando uma crise religiosa nacional. A arca, embora eventualmente devolvida pelos filisteus devido às pragas que os afligiram, não retornou ao tabernáculo, mas permaneceu na casa de Abinadab por 20 anos. Esta crise religiosa preparou o cenário para a centralização do culto em Jerusalém sob Davi, uma cidade no território de Judá, que se tornaria o centro espiritual da nação. A deterioração do sistema tribal e do sacerdócio levítico criou as condições para o surgimento de uma nova ordem, onde a realeza judaica e o sacerdócio legítimo trabalhariam juntos para restaurar a aliança. Mais uma vez, vemos como Deus usa as circunstâncias negativas para avançar seu plano. O caos do período dos juízes gerou no povo um anseio por estabilidade e liderança centralizada, preparando o caminho para a monarquia. As falhas do sacerdócio em Siló criaram o vácuo que seria preenchido pelo estabelecimento do templo em Jerusalém. A preservação relativa de Judá durante este período turbulento deve ser vista como parte da estratégia divina para manter a linhagem messiânica. Enquanto outras tribos eram frequentemente dizimadas ou deslocadas por invasores, Judá mantinha sua integridade territorial e populacional, garantindo a continuidade da linhagem prometida. O contraste entre a anarquia do período dos juízes e a ordem que seria estabelecida sob a monarquia davídica também serve como tipo do contraste entre um mundo sem Cristo
e o mundo sob seu governo. Assim como Israel clamou por um rei que trouxesse ordem ao caos tribal, a humanidade caída anseia, consciente ou inconscientemente, pelo governo do verdadeiro rei, o filho de Davi que estabelecerá a justiça perfeita. Ao final do período dos juízes, o palco estava preparado para a próxima fase do plano divino. As 12 tribos, agora unidas pela experiência compartilhada de opressão filisteia, estavam prontas para a unificação sob uma liderança centralizada. A promessa feita a Judá por Jacó, o cetro não se arredará de Judá, estava prestes a encontrar seu cumprimento inicial na pessoa de Davi. Em meio à turbulência do período dos juízes, uma história de amor e redenção se desenrolava quietamente nas colinas de Belém, cidade pertencente à tribo de Judá. Esta narrativa, registrada no livro de Rute, não apenas revelaria a providência divina em preservar a linhagem messiânica, mas também prefiguraria o papel redentor do futuro Messias. A história começa com tragédia. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Esta fome levou Elimeleque, sua esposa Noemi, e seus 2 filhos a deixarem Belém de Judá para residirem temporariamente nas planícies de Moabe, uma nação pagã tradicionalmente hostil a Israel. Ali, Elimeleque morreu, e seus filhos casaram-se com mulheres moabitas, Orfa e Rute. Dentro de 10 anos, ambos os filhos também morreram, deixando 3 viúvas desamparadas. Noemi, ao ouvir que a fome havia cessado em Israel, decidiu retornar à sua terra natal. Inicialmente, suas noras insistiram em acompanhá-la, mas após sua insistência para que ficassem entre seu próprio povo, Orfa concordou em voltar. Rute, contudo, pronunciou palavras que se tornariam um dos mais belos exemplos de devoção pessoal na literatura mundial. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Esta declaração transcendia a mera lealdade familiar. Era uma conversão espiritual. Rute, uma moabita criada na adoração a Quemós e outros deuses pagãos, abraçava agora o Deus de Israel. Sua jornada física de Moabe a Belém simbolizava uma jornada espiritual mais profunda, das trevas à luz, da idolatria à verdadeira adoração. Chegando a Belém no início da colheita da cevada, Rute tomou a iniciativa de suprir as necessidades básicas de ambas, oferecendo-se para respigar nos campos, um direito garantido aos pobres pela lei de Moisés. Providencialmente, ela acabou no campo de Boaz, parente de Elimeleque, e um homem de posição e riqueza em Belém. Boaz, notando a jovem estrangeira, inquiriu sobre ela e ficou sabendo de sua lealdade a Noemi. Impressionado, ele a abençoou. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então estendeu-lhe favores especiais, instruindo seus trabalhadores a deixarem cair propositalmente mais grãos para ela e convidando-a a comer com os segadores. Quando Noemi soube que Rute havia sido favorecida por Boaz, reconheceu a oportunidade providencial. Boaz era um resgatador, um parente com o direito legal de comprar a propriedade de Elimeleque e casar-se com sua viúva para perpetuar seu nome. Seguindo as instruções de Noemi, Rute foi à eira onde Boaz dormia após a festa da colheita e discretamente deitou-se a seus pés, um gesto simbólico pedindo proteção e casamento. Quando Boaz acordou e a encontrou, ela disse diretamente: "Sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador." Esta declaração não era sedutora, mas profundamente legal e cultural. Rute estava invocando a lei do levirato, que obrigava o parente mais próximo a casar-se com a viúva de seu parente falecido para preservar seu nome e herança. Boaz, tocado pela integridade de Rute, que poderia ter buscado homens mais jovens, prometeu cumprir seu dever de resgatador, caso um parente mais próximo não exercesse seu direito. No dia seguinte, na porta da cidade,
o local dos negócios legais, Boaz reuniu 10 anciãos como testemunhas e abordou o parente mais próximo, oferecendo-lhe primeiro a oportunidade de resgatar a terra de Elimeleque. Quando este expressou interesse, Boaz acrescentou a condição: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a Rute, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Diante desta obrigação adicional, o parente recuou, dizendo: não posso resgatá-la para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Ele então removeu sua sandália, o gesto simbólico que selava transações legais, e entregou-a a Boaz, transferindo-lhe assim o direito de resgate. Boaz então declarou perante os anciãos: vós sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto pertencia a Elimeleque, e tudo quanto pertencia a Quilion e a Malom, da mão de Noemi. E também tomei por mulher a Rute, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. O casamento de Boaz e Rute foi abençoado com um filho, Obed, que seria avô do rei Davi. A narrativa conclui com uma genealogia que liga explicitamente esta história ao futuro rei. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Esta história, aparentemente simples, contém profundas implicações teológicas. Primeiro, revela como Deus integrou uma estrangeira, uma moabita, na linhagem messiânica. Moabe, nação formada da relação incestuosa entre Ló e sua filha, era tradicionalmente inimiga de Israel. A lei mosaica declarava: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem mesmo a sua 10ª geração. Contudo, Rute, através de sua fé no Deus de Israel, foi não apenas aceita na comunidade, mas honrada como ancestral do Messias. Este padrão de inclusão de estrangeiros na linhagem de Jesus seria repetido com Raabe, a prostituta de Jericó, e prefigurava a natureza universal da salvação messiânica. Como Paulo escreveria posteriormente: em Cristo não há judeu nem grego, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. A história também apresenta Boaz como um tipo de Cristo, como resgatador ou redentor em algumas traduções. Ele pagou um preço para resgatar a herança perdida de uma família e para prover um futuro para uma viúva desamparada. Da mesma forma, Cristo pagaria o preço último para resgatar a herança perdida da humanidade e para unir-se à sua igreja, frequentemente descrita como sua noiva. A conversão de Rute, simbolizada pela jornada de Moabe a Belém e por sua declaração: o teu Deus é o meu Deus, prefigura como os gentios viriam a abraçar o Deus de Israel através do Messias. Sua jornada espiritual ilustra como pessoas de todas as nações podem ser enxertadas na família da fé através da redenção messiânica. A própria cidade onde esta história se desenrola, Belém de Judá, seria o local de nascimento tanto de Davi quanto de Jesus. O nome Belém significa casa de pão, preconizando o papel de Jesus como o pão da vida, que desceria do céu para alimentar espiritualmente toda a humanidade. Assim, em uma pequena cidade de Judá, durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel, Deus estava silenciosamente trabalhando para preservar e fortalecer a linhagem messiânica, entrelaçando na narrativa da redenção temas de fé, graça, inclusão e amor sacrificial, que encontrariam seu pleno cumprimento no futuro filho de Davi. A ascensão de Davi ao trono marca um ponto crucial na história da linhagem messiânica através de Judá. Com ele, a promessa feita por Jacó, o cetro não se arredará de Judá, encontrava seu primeiro grande cumprimento, enquanto a semente da promessa futura era plantada através da aliança davídica. Davi nasceu em Belém de Judá, filho de Jessé, descendente direto de Perez, Judá, Jacó e Abraão. Seu surgimento no cenário nacional foi dramático e inesperado. Quando Samuel foi enviado para ungir um novo rei em substituição a Saul, visitou a casa de Jessé, que apresentou seus 7 filhos mais velhos. Nenhum deles, porém, foi o escolhido. Quando Samuel perguntou se havia mais algum filho, Jessé mencionou quase como um adendo: ainda resta o mais novo, que está apacentando as ovelhas.
Este mais novo, considerado tão insignificante que sequer fora chamado para a cerimônia, era o escolhido de Deus. Samuel o ungiu na presença de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Mais uma vez, Deus escolhia o improvável, invertendo as expectativas humanas, não o primogênito, mas o caçula, não o que impressionava pela aparência, mas aquele cujo coração estava alinhado com o coração divino. A trajetória de Davi rumo ao trono foi marcada por provações severas. Por anos, ele fugiu de Saul, que tentava matá-lo. Esta peregrinação pelo deserto de Judá foi um tempo de refinamento, onde o futuro rei aprendeu a depender totalmente de Deus. Muitos dos salmos mais profundos nasceram deste período de perseguição, quando Davi descobriu que o Senhor é meu pastor, mesmo nos vales de sombra e morte. Após a morte de Saul, Davi foi inicialmente proclamado rei apenas sobre Judá, estabelecendo seu trono em Hebrom, a antiga cidade de Calebe. Por 7 anos e meio, governou apenas sua própria tribo, enquanto Isbosete, filho de Saul, reinava sobre as demais tribos de Israel. Esta divisão temporária seria um presságio da divisão permanente que ocorreria após Salomão, quando Judá se separaria das 10 tribos do norte. Eventualmente, todas as tribos reconheceram Davi como rei, e ele transferiu sua capital para Jerusalém, uma cidade estrategicamente localizada na fronteira entre Judá e Benjamim, simbolizando a unificação do país. Jerusalém, até então controlada pelos jebuseus, tornara-se agora a cidade de Davi, estabelecendo um vínculo indissolúvel entre a linhagem davídica e o local que Deus escolhera para fazer habitar o seu nome. Foi em Jerusalém que Davi trouxe a Arca da Aliança, dançando com todas as suas forças diante dela, para escândalo de sua esposa Mical. Este ato aparentemente extravagante demonstrava algo fundamental sobre Davi. Ele compreendia que a realeza em Israel não era uma questão de poder absoluto, mas de serviço ao Deus da aliança. O rei era um vice-regente, governando sob a autoridade divina. Esta compreensão da realeza como serviço seria plenamente realizada no Messias, que declararia: "Não vim para ser servido, mas para servir." O momento definidor no reinado de Davi, do ponto de vista da promessa messiânica, ocorreu quando ele expressou o desejo de construir um templo para Deus. A resposta divina, transmitida pelo profeta Natã, redefiniria para sempre o significado da casa de Davi. Quando teus dias se completarem e repousares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Esta aliança davídica transcendia qualquer expectativa política imediata. A promessa de um trono estabelecido para sempre apontava para além da dinastia terrena, para o reino eterno do Messias. A linguagem paterno-filial, eu serei seu pai e ele será meu filho, introduzia uma dimensão de intimidade divina que só encontraria pleno cumprimento na pessoa de Jesus, Filho de Deus encarnado. Davi compreendeu a magnitude desta promessa. Sua resposta foi de humilde admiração. Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isso foi pouco aos teus olhos, Senhor Deus, pois também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. O reinado de Davi não foi perfeito. Seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias revelaram as profundas falhas morais do homem segundo o coração de Deus. A rebelião de Absalão, seu filho, expôs as consequências de sua negligência familiar. Contudo, quando confrontado com seu pecado pelo profeta Natã, Davi demonstrou uma qualidade que o distinguia: genuíno arrependimento. O Salmo 51, escrito após este episódio, revela a profundidade de sua contrição. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Esta capacidade de arrependimento seria uma característica definidora da verdadeira linhagem davídica. Os reis posteriores de Judá seriam avaliados segundo o padrão de Davi, não por sua perfeição moral, mas por sua disposição de voltar-se para Deus após o fracasso. Assim, lemos repetidamente nos livros de Reis e Crônicas: não foi como Davi, seu pai, ou andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ao consolidar o reino de Israel, Davi estabeleceu um tipo do reino messiânico. Suas vitórias militares sobre os filisteus, moabitas, amonitas e sírios prefiguravam a vitória espiritual do Messias sobre os inimigos de Deus. Sua justiça ao governar, Davi administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Anunciava o governo perfeito do Príncipe da Paz. Nos últimos anos de sua vida, Davi preparou meticulosamente a construção do templo que seria executada por Salomão. Reuniu materiais, organizou os sacerdotes e levitas e até proveu os planos arquitetônicos que afirmou ter recebido pela mão do Senhor. Este cuidado com o local de adoração refletia sua compreensão de que o culto verdadeiro era central para a identidade de Israel. Quando Davi morreu, depois de ter servido ao propósito de Deus em sua geração, deixou um legado que transcendia suas realizações concretas. Havia estabelecido o paradigma da realeza messiânica, não baseada em poder autocrático, mas em submissão à vontade divina, não em domínio impiedoso, mas em pastoreio compassivo, não em infalibilidade moral, mas em arrependimento sincero após a queda. A cidade que ele conquistou, a dinastia que estabeleceu, e principalmente a aliança que recebeu, tornar-se-iam elementos centrais na expectativa messiânica de Israel. Dali em diante, o Messias seria conhecido como Filho de Davi, e sua missão incluiria restaurar o tabernáculo caído de Davi. Salomão ascendeu ao trono em circunstâncias controversas. Embora não fosse o primogênito de Davi, foi escolhido como sucessor, mais uma vez ilustrando o princípio divino de seleção que transcende a ordem natural. Seu nome, derivado da palavra hebraica Shalom, paz, refletia o caráter distinto de seu reinado. Enquanto Davi fora um homem de guerra, Salomão seria um homem de paz. Ao início de seu reinado, Deus apareceu a Salomão em sonho, oferecendo-lhe o que quisesse pedir. Em vez de riqueza, longevidade ou vitória sobre inimigos, o jovem rei pediu: dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Este pedido agradou tanto ao Senhor que ele prometeu: eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti se levantará teu semelhante. A sabedoria de Salomão tornou-se lendária. O célebre julgamento entre duas mulheres que disputavam um bebê revelou sua capacidade de penetrar além das aparências para descobrir a verdade. Sua produção literária foi vasta. Proferiu 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Estudiosos vinham de todas as nações para ouvir sua sabedoria, incluindo a famosa rainha de Sabá, que declarou: nem a metade me foi contada. Sobrepujaste em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Esta sabedoria sem precedentes era um dom divino que prefigurava aquele que seria chamado a sabedoria de Deus, Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A fama internacional de Salomão anunciava o dia em que todas as nações reconheceriam a sabedoria superior do Messias. O grande empreendimento do reinado de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. Utilizando materiais acumulados por Davi e empregando artífices fenícios cedidos por Hirão, rei de Tiro, Salomão erigiu um edifício de extraordinário esplendor. O interior, revestido de ouro puro, abrigava a Arca da Aliança no Santo dos Santos. Quando o templo foi dedicado, a glória do Senhor encheu a casa, validando divina e visivelmente este local de adoração. O Templo Salomônico seria mais do que um monumento arquitetônico. Tornar-se-ia o centro da identidade religiosa de Israel e, posteriormente, um símbolo profético do corpo de Cristo. Jesus referir-se-ia a seu próprio corpo como templo, que seria destruído e reerguido em 3 dias.
Paulo declararia aos crentes: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Durante o reinado de Salomão, o reino de Israel atingiu sua máxima extensão territorial, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito, cumprindo temporariamente a promessa feita a Abraão sobre os limites da terra prometida. Esta expansão pacífica, através de alianças em vez de conquistas militares, prefigurava o modo como o reino messiânico se expandiria, não por coerção, mas por atração, não pela espada, mas pela palavra. A prosperidade econômica alcançou níveis sem precedentes. O rei tornou a prata em Jerusalém tão comum como as pedras. O comércio internacional floresceu, com empreendimentos marítimos trazendo riquezas de terras distantes. Todo mundo buscava a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, ano após ano. Esta extraordinária prosperidade era um vislumbre temporário da abundância prometida sob o governo messiânico, quando os montes destilaram mosto e todos os outeiros manarão em leite. O esplendor do reino de Salomão estabelecia um padrão de expectativa para o futuro reino do Messias, que superaria em glória tudo o que Israel jamais experimentara. Contudo, o reinado de Salomão continha sementes de destruição. Seu harém de 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas estrangeiras trazidas por alianças políticas, introduziu a idolatria no coração de Jerusalém. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E ele construiu altares para divindades pagãs como Quemós, Moloque e Astarote. Esta apostasia por parte do homem mais sábio de Israel demonstrava que nem mesmo a mais extraordinária sabedoria humana era suficiente sem a contínua submissão à vontade divina. Os pesados impostos e o trabalho forçado para sustentar seus projetos grandiosos geraram ressentimento entre as tribos do norte, plantando as sementes da futura divisão do reino. Quando Roboão, filho de Salomão, rejeitou o conselho dos anciãos para aliviar o jugo sobre o povo, as 10 tribos do norte se rebelaram, declarando: que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Este colapso do reino unificado revelou a insuficiência da mais perfeita monarquia humana. Mesmo no auge de sua glória, o reino de Salomão era apenas uma sombra imperfeita do verdadeiro reino messiânico. Sua sabedoria, embora extraordinária, era limitada. Sua paz, embora extensa, era temporária. Sua justiça, embora admirável, era falível. O paradigma estabelecido por Salomão seria retomado pelos profetas posteriores ao descreverem o Messias. Isaías falaria do príncipe da paz, cujo governo se expandiria sem limites. Zacarias descreveria um rei justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento. O próprio Jesus aludiria à glória de Salomão ao dizer: aqui está quem é maior que Salomão. A lição fundamental do reinado de Salomão é que mesmo a mais perfeita manifestação da realeza através da linhagem de Judá era apenas um prenúncio de algo maior. A glória do templo, a sabedoria do rei, a prosperidade da nação, tudo apontava para além de si mesmo, para o dia em que o verdadeiro filho de Davi estabeleceria um reino que jamais seria abalado. Assim, o período áureo de Israel, embora impressionante em termos humanos, servia principalmente para aguçar a expectativa messiânica. Como escreveria mais tarde o autor de Hebreus, estes esplendores terrenos eram apenas sombras dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. A glória visível do reino de Salomão era um sinal da glória invisível que seria manifestada no reino de Cristo. A morte de Salomão marcou o fim da era dourada de Israel. Seu filho Roboão, incapaz de equilibrar as demandas da realeza com as necessidades do povo, enfrentou a rebelião das 10 tribos do norte, que formaram um reino separado sob a liderança de Jeroboão. Esta cisão, aparentemente desastrosa, revelou-se parte do plano providencial para preservar a linhagem messiânica através de Judá. O novo reino do norte, que manteve o nome Israel, rapidamente estabeleceu uma religião alternativa.
temendo que peregrinações a Jerusalém para as festas religiosas reconectassem o povo à casa de Davi, Jeroboão instituiu centros de adoração em Dan e Betel, completos com bezerros de ouro e um sacerdócio não levítico. E isto se tornou em pecado, registra a Escritura, iniciando uma trajetória de apostasia que culminaria 2 séculos depois, na destruição do Reino do Norte pelos assírios. Em contraste, o Reino do Sul, conhecido como Judá, manteve o culto legítimo no Templo de Jerusalém, sob a liderança de sacerdotes e levitas fiéis. Significativamente, quando Jeroboão estabeleceu sua religião apóstata, os sacerdotes e os levitas, que estavam em todo o Israel, recorreram a Roboão, pois deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram para Judá e para Jerusalém. Esta migração de elementos fiéis para o Reino do Sul não foi acidental, mas providencial. Deus estava consolidando em Judá o remanescente que preservaria a verdadeira adoração e, consequentemente, a linhagem messiânica. Como o Senhor declarara a Jeroboão: a Davi, porém, e a seus filhos darei uma tribo, para que meu servo Davi tenha uma lâmpada para sempre diante de mim em Jerusalém. A história subsequente de Judá não foi de fidelidade ininterrupta. Os registros bíblicos mostram uma alternância entre reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor e aqueles que promoveram a idolatria. Contudo, em contraste com Israel, onde cada dinastia era derrotada por usurpadores, Judá manteve ininterrupta a dinastia davídica. Esta continuidade dinástica era essencial para o cumprimento da promessa messiânica. Se a casa de Davi tivesse sido substituída, como ocorreu repetidamente no norte, a linha clara de descendência que conectava Davi a Jesus teria sido quebrada. Assim, mesmo quando reis ímpios como Manassés lideravam Judá para a apostasia, a providência divina preservava a dinastia, mantendo viva a lâmpada de Davi. A história dos 2 reinos seguiu trajetórias dramaticamente diferentes. O Reino do Norte experimentou 9 dinastias diferentes em seus 200 anos de existência, com violentas transições de poder. Nenhum de seus 19 reis é descrito positivamente nas Escrituras. A constante instabilidade política, combinada com a idolatria institucionalizada, deixou Israel vulnerável a ameaças externas, culminando em sua conquista pela Assíria em 722 a.C. Judá, em contraste, manteve uma única dinastia, a casa de Davi, ao longo de seus 345 anos. Dos 20 reis que ocuparam o trono de Jerusalém, 8 são descritos como tendo feito o que era reto aos olhos do Senhor. Esta presença de monarcas piedosos, embora minoritária, foi suficiente para repetidamente renovar a aliança e preservar a verdadeira adoração em períodos críticos. Reis reformadores como Josafá, Ezequias e Josias lideraram reavivamentos nacionais, purificando o templo, restaurando a lei e reunindo o povo para celebrações das festas bíblicas. Estas renovações periódicas da aliança mantiveram viva a identidade espiritual, que seria essencial para a missão messiânica. Um episódio particularmente ilustrativo da providência divina na preservação da linhagem messiânica ocorreu durante o reinado do ímpio rei Acás. Quando Jerusalém estava sob ameaça de uma coalizão entre Israel e Síria, Isaías profetizou a Acás: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Esta famosa profecia messiânica, que Mateus citaria como cumprida no nascimento de Jesus, foi dada precisamente quando a dinastia davídica enfrentava uma ameaça existencial. Outra intervenção providencial ocorreu durante o golpe de Atalia, única interrupção aparente na sucessão davídica. Após a morte de seu filho Acasias, esta filha de Acabe e Jezebel exterminou toda a descendência real para usurpar o trono. Contudo, um bebê, Joás, foi secretamente salvo e escondido no templo por 6 anos. Eventualmente, o sumo sacerdote Joiada orquestrou uma restauração dramática, coroando o jovem príncipe e executando Atalia. Assim,
Mesmo quando a linhagem davídica parecia ter sido exterminada, um único ramo sobrevivia para continuar a linha messiânica. A própria queda do Reino do Norte serviu ao propósito divino de fortalecer Judá. Muitos israelitas fiéis migraram para o sul, especialmente durante os reavivamentos sob Ezequias e Josias. Estes remanescentes das outras tribos foram progressivamente incorporados a Judá, de modo que, após o exílio babilônico, os termos judeu e israelita tornaram-se praticamente sinônimos. Assim, a tribo escolhida para trazer o Messias absorveu gradualmente elementos das outras tribos, preparando-se para representar toda a nação na missão redentora. Esta incorporação de elementos das 12 tribos em Judá explica como Jesus, embora descendente de Judá, poderia representar legitimamente todo Israel e cumprir as promessas feitas a todas as tribos. Não era apenas um rei judaico, mas o verdadeiro rei dos judeus, e, simultaneamente, o cumprimento das esperanças de todo Israel. A separação política entre Judá e Israel também serviu para proteger a linhagem messiânica da contaminação religiosa que dominava o norte. Afastada geograficamente dos centros de idolatria em Dan e Betel, e mantendo o templo autêntico em Jerusalém, Judá pôde preservar tradições e práticas essenciais para sua identidade espiritual. A sobrevivência prolongada de Judá, 135 anos após a queda de Israel, permitiu que os profetas desenvolvessem mais completamente a expectativa messiânica. Isaías, Miqueias, Jeremias e outros elaboraram com crescente detalhe o retrato do vindouro filho de Davi, descrevendo seu nascimento virginal, sua missão redentora, seus sofrimentos e sua glória final. Assim, o que parecia ser uma tragédia, a divisão do reino unificado, revelou-se parte do meticuloso plano divino para isolar, purificar e preparar a linhagem através da qual o Messias viria ao mundo. Como declararia posteriormente o apóstolo Paulo, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Enquanto a história de Judá se desenrolava entre períodos de fidelidade e apostasia, Deus levantou profetas para interpretar os eventos à luz da promessa messiânica. Estes homens inspirados não apenas confrontavam reis e sacerdotes corruptos, mas também ampliavam e aprofundavam a compreensão de Israel sobre o vindouro filho de Davi. Cronologicamente, o primeiro profeta a expandir significativamente a visão messiânica foi Isaías, que ministrou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Suas profecias são tão centradas no Messias que muitos o chamaram de o evangelista do Antigo Testamento. Em passagens de extraordinária clareza, Isaías apresentou múltiplas facetas da pessoa e obra do futuro Redentor. O nascimento virginal, já mencionado na profecia dada a Acás, a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, situava o Messias como alguém simultaneamente humano e divino. Emanuel, Deus conosco, indica não apenas a presença divina com seu povo, mas a encarnação do próprio Deus. Esta divindade do Messias é explicitada em outra passagem isaiana. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este acúmulo de títulos divinos aplicados a um descendente davídico transcendia qualquer expectativa de um simples governante humano. Simultaneamente, Isaías apresentava o aspecto sofredor do Messias, culminando no famoso capítulo 53, onde o servo sofredor é descrito com detalhes que parecem mais históricos que proféticos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Esta justa posição de glória e sofrimento criou uma tensão teológica que os rabinos posteriores tentariam resolver de várias maneiras. Alguns postulando dois Messias diferentes, outros reinterpretando as passagens sofredoras como referentes a Israel coletivamente. Apenas a luz da vida,
morte e ressurreição de Jesus, esta aparente contradição encontraria resolução. Miqueias, contemporâneo de Isaías, contribuiu com uma profecia específica sobre o local de nascimento do Messias. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta referência explícita a Belém, cidade de Davi, reafirmava a conexão entre o Messias e a linhagem davídica, enquanto a menção às suas saídas desde a eternidade indicava novamente sua natureza divina. Jeremias, profetizando durante os últimos anos antes da queda de Jerusalém, introduziu o conceito de uma nova aliança que o Messias estabeleceria. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta nova aliança, internalizada e transformadora, seria citada por Jesus na instituição da ceia do Senhor. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jeremias também reafirmou a perpetuidade da promessa davídica, mesmo quando o último rei de Judá estava sendo levado em correntes para a Babilônia. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. Ezequiel, profetizando entre os exilados na Babilônia, descreveu o futuro Messias como o verdadeiro pastor que substituiria os líderes corruptos de Israel. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. E o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Daniel, também no exílio, recebeu revelações que situavam a vinda do Messias em um contexto histórico específico. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Esta cronologia, embora debatida em seus detalhes exatos, estabelecia um horizonte temporal para a expectativa messiânica. Zacarias, após o retorno do exílio, ofereceu algumas das descrições mais vívidas do Messias. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém seria o cumprimento literal desta profecia. Zacarias também previu aspectos da rejeição e sofrimento do Messias. Olharão para mim, a quem traspassaram, e fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Passagens que Jesus e os evangelistas identificariam como cumpridas em sua crucificação. Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, encerrou o cânon com uma promessa que intensificaria a expectativa messiânica. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Esta profecia, cumprida em João Batista como precursor de Jesus, estabelecia um senso de iminência que caracterizaria os 4 séculos de silêncio profético entre Malaquias e o Novo Testamento. Coletivamente, estas profecias criavam um retrato multifacetado do vindouro Messias. Um rei davídico nascido em Belém de uma virgem. Divino em sua natureza, mas humano em sua experiência. Sofredor e glorioso. Juiz e salvador. Sacerdote e vítima sacrificial. Humilde e exaltado. Esta convergência de características aparentemente contraditórias em uma única pessoa tornava o conceito messiânico não apenas central para a esperança de Israel, mas também único entre as expectativas religiosas da antiguidade. Particularmente notável é como estes profetas, embora separados por séculos e contextos diversos, mantiveram consistência em suas visões messiânicas, cada um acrescentando detalhes que complementavam, em vez de contradizer, o que havia sido revelado anteriormente. Esta coerência interna é evidência da inspiração divina que moldou progressivamente a expectativa messiânica.
A conexão entre o Messias e a tribo de Judá permaneceu central nestas profecias. O renovo de Davi, o rei que vem a Sião, o príncipe do meio deles. Repetidamente, os profetas reafirmavam a origem judaica e davídica do Redentor prometido. Como Amós declarou: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias de outrora. Assim, os profetas não apenas mantiveram viva a esperança messiânica durante períodos de declínio nacional e tragédia, mas também expandiram sua visão, transformando o que poderia ter sido interpretado como uma mera promessa de restauração política em uma expectativa de redenção cósmica e transformação espiritual. Em 586 a.C., o que parecia impossível aconteceu. Jerusalém caiu. O Templo de Salomão foi reduzido a cinzas, a dinastia davídica aparentemente extinta e a elite de Judá deportada para a Babilônia. A catástrofe era tão completa que muitos poderiam ter concluído que as promessas divinas haviam falhado. Este momento crítico testaria como nunca antes a fé na promessa messiânica. Com o templo destruído, o trono vazio e o povo exilado, o que restava da esperança de que o cetro não se arredaria de Judá? A resposta a esta crise formaria a base do judaísmo pós-exílico e prepararia o caminho para a vinda do Messias. Primeiramente, os profetas interpretaram o exílio não como abandono divino, mas como disciplina temporária. Jeremias, que havia previsto a queda de Jerusalém, também previu sua restauração após 70 anos. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Esta perspectiva de um exílio limitado, com término predeterminado, mantinha viva a esperança de restauração nacional. Daniel, estudando os escritos de Jeremias no exílio, compreendeu que o período de 70 anos aproximava-se de seu fim e dirigiu-se a Deus em intercessão pela restauração prometida. Durante o exílio, novas instituições emergiram para preservar a identidade judaica na ausência do templo. As sinagogas, locais de oração, estudo das Escrituras e comunhão, surgiram como centros de vida religiosa. Sem a possibilidade de oferecer sacrifícios, o povo voltou-se para a oração, o estudo da lei e a observância de práticas distintivas como o Shabat e as restrições alimentares. Esta transformação de um culto centrado no templo para uma religião portátil, baseada nas Escrituras, permitiu que o judaísmo sobrevivesse onde outras religiões antigas teriam perecido. A ênfase na Torá escrita e na tradição oral, como veículos da identidade nacional, preservou o sentido de destino especial de Israel, incluindo a expectativa messiânica. Embora politicamente subjugados, os exilados mantiveram sua coesão social e cultural. O livro de Ester revela a existência de comunidades judaicas distintas dentro do Império Persa, preservando suas tradições mesmo sob ameaça de aniquilação. Ezequiel refere-se a reuniões de anciãos em sua casa, indicando a continuidade de estruturas de liderança comunitária. Paradoxalmente, o exílio intensificou, em vez de diminuir, a consciência messiânica. A perda da independência política e do culto templário aumentou o anseio por redenção e restauração. As visões apocalípticas de Daniel, mostrando a sucessão de impérios mundiais culminando no estabelecimento do reino eterno de Deus, proporcionaram um quadro histórico ampliado para situar a esperança messiânica. O conceito do remanescente fiel tornou-se proeminente durante este período. Os profetas distinguiam entre o Israel nominal e o Israel verdadeiro, aqueles que mantinham fidelidade à aliança, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Isaías havia declarado: ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Este remanescente seria o veículo através do qual Deus cumpriria suas promessas, incluindo a vinda do Messias. Figuras exemplares como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego
demonstravam como manter a integridade religiosa mesmo sob pressão extrema. Sua fidelidade inquebrantável, arriscando a vida em vez de comprometer sua adoração, estabelecia um padrão de resistência espiritual que seria crucial durante períodos posteriores de perseguição. A relativa autonomia comunitária permitida pelos babilônios e posteriormente pelos persas possibilitou que a linhagem davídica fosse cuidadosamente preservada, mesmo sem um rei no trono. Genealogias foram mantidas, documentando a descendência legítima da casa real. Zerobabel, neto do rei Joaquim e governador da comunidade restaurada, simbolizava a continuidade da linhagem davídica, embora em posição politicamente subordinada. Ageu profetizou sobre ele: "Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, servo meu, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi." Esta promessa indicava que, mesmo sem coroa, a linha davídica permanecia central nos propósitos divinos. O exílio também forçou uma reavaliação da missão de Israel entre as nações. O conceito do servo sofredor, desenvolvido por Isaías, sugeria que o sofrimento de Israel poderia ter propósito redentor para outros povos. Esta ideia culminaria na compreensão do Messias como aquele que, através de seu sofrimento vicário, traria salvação não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. O contato com culturas estrangeiras durante o exílio também preparou Israel para sua futura missão global. Dispersos entre as nações, os judeus começaram a funcionar como testemunhas do Deus único em um mundo politeísta. Este papel diaspórico prefigurava a missão dos seguidores do Messias, enviados até os confins da terra com a mensagem de redenção. Quando o decreto de Ciro permitiu o retorno a Jerusalém, em 538 a.C., apenas uma fração dos exilados escolheu voltar. Muitos permaneceram na Babilônia, estabelecendo comunidades que floresceriam por séculos. Esta dispersão inicial, a diáspora, criaria uma rede de comunidades judaicas através do Oriente Médio e, posteriormente, do Mediterrâneo, preparando o terreno para a rápida disseminação do Evangelho nos primeiros séculos da era cristã. A comunidade que retornou enfrentou o desafio de reconstruir não apenas o templo e as muralhas, mas também a identidade nacional. Sob a liderança de figuras como Esdras e Neemias, houve um renovado compromisso com a lei de Moisés e uma purificação das práticas religiosas que haviam levado ao exílio. Este período pós-exílico, embora marcado pela subordinação política a potências estrangeiras, foi crucial para a preservação e consolidação da fé judaica. A ausência de autonomia política direcionou as energias do povo para a pureza religiosa e a preservação das tradições, incluindo a expectativa messiânica. Assim, o que parecia ser um golpe fatal nos propósitos redemptores de Deus, a destruição do templo e o fim aparente da monarquia davídica, revelou-se na verdade um estágio preparatório essencial. O exílio purificou Israel da idolatria que havia plagado sua história, consolidou sua identidade monoteísta e transformou a esperança messiânica de uma expectativa meramente nacional em uma visão de redenção universal. O Messias que surgiria desta aprovação não seria apenas um restaurador da glória política de Israel, mas o servo do Senhor, que traria justiça às nações e seria luz para os gentios. A adversidade havia ampliado, não diminuído, o escopo da promessa messiânica. Os 5 séculos que separaram o retorno do exílio do nascimento de Jesus, conhecidos como o período do Segundo Templo, testemunharam transformações profundas na vida judaica e na expectativa messiânica. Durante este tempo, Israel experimentou uma sucessão de dominações estrangeiras: persa, grega, ptolemaica, seleucida e finalmente romana. Cada uma dessas potências exerceu influência distinta sobre a cultura e religião judaicas, enquanto a esperança messiânica evoluía em resposta a estas circunstâncias cambiantes. Sob o domínio persa, 538 a 332 a.C., os judeus gozaram de relativa autonomia religiosa e cultural. O Segundo Templo, embora menos esplêndido que o de Salomão, foi reconstruído.
e a vida comunitária reorganizada sob a liderança de figuras como Esdras e Neemias. Profetas como Ageu, Zacarias e Malaquias continuaram a alimentar a esperança messiânica, prometendo que o Senhor viará subitamente ao seu templo e que o sol da justiça nascerá com cura em suas asas. A conquista de Alexandre, o Grande, em 332 a.C., inaugurou o período helenístico, introduzindo influências gregas que desafiariam e transformariam o judaísmo. A língua grega, a filosofia helenística e práticas culturais estrangeiras penetraram a sociedade judaica, criando tensões entre tradicionalistas e helenizantes. Esta tensão atingiu seu ápice sob Antíoco IV Epifânio, 175 a 164 a.C., que tentou forçar a helenização, profanando o templo e proibindo práticas judaicas fundamentais, como a circuncisão e a observância do Shabat. Esta perseguição religiosa desencadeou a revolta dos Macabeus, resultando em um breve período de independência sob a dinastia Asmoneia. A resistência macabaica gerou uma renovada consciência nacional e uma intensificação da esperança messiânica. Os sucessos militares contra forças superiores foram interpretados como sinais do favor divino e prenúncios da redenção definitiva. O livro de Daniel, com suas visões apocalípticas de impérios mundiais sucessivos culminando no reino eterno de Deus, ganhou nova relevância neste contexto. A posterior desintegração da dinastia Asmoneia em corrupção e luta fratricida, seguida pela conquista romana em 63 a.C., criou um profundo senso de desilusão. A expectativa messiânica, porém, não diminuiu, mas intensificou-se e diversificou-se. Durante este período, diversas correntes de pensamento messiânico se desenvolveram dentro do judaísmo. Os fariseus, embora frequentemente retratados apenas como legalistas, eram na verdade profundos crentes na vinda do Messias e na ressurreição dos mortos. Desenvolveram uma rica tradição de interpretação bíblica que identificava e elaborava passagens messiânicas. Os essênios, uma comunidade sectária estabelecida no deserto, acreditavam estar vivendo os últimos dias imediatamente precedentes à intervenção divina. Em Qumran, preparavam-se para a guerra final entre os filhos da luz e os filhos das trevas, após a qual o Messias estabeleceria seu reino. Significativamente, alguns textos de Qumran mencionam dois Messias, um sacerdotal e outro real, refletindo a dificuldade em reconciliar as diversas descrições proféticas em uma única figura. Os zelotes, entretanto, enfatizavam o aspecto político da redenção, vendo o Messias primariamente como um libertador militar que expulsaria os romanos e restauraria a independência de Israel. Esta expectativa político-nacionalista ganharia força em resposta à crescente opressão romana, culminando nas grandes revoltas de 66 a 73 e de 132 a 135 depois de Cristo. A literatura apocalíptica floresceu neste período, refletindo a intensificação da expectativa messiânica em tempos de opressão. Livros como Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas e os Salmos de Salomão elaboravam visões do fim dos tempos, do julgamento divino e da vinda do Messias. O quarto livro de Esdras, escrito após a destruição do templo em 70 depois de Cristo, expressa o desespero e a esperança daquele momento crítico. O mundo perdeu sua juventude e os tempos começam a envelhecer. Um desenvolvimento significativo durante este período foi a crescente universalização da esperança messiânica. Embora a centralidade de Israel nunca fosse questionada, havia uma compreensão expandida do impacto global da redenção messiânica. A tradução das escrituras hebraicas para o grego, a Septuaginta, tornava a mensagem bíblica acessível ao mundo helenístico, enquanto sinagogas em cidades por todo o Império Romano funcionavam como pontos de contato entre judeus e tementes a Deus gentios. O domínio romano trouxe novas dimensões à expectativa messiânica.
A chegada de Pompeu a Jerusalém em 63 a.C. e sua entrada no Santo dos Santos foi vista como uma profanação comparável à de Antíoco Epifânio. A opressão fiscal, a ocupação militar e a corrupção do sistema sacerdotal sob a influência romana intensificaram o anseio por libertação. Herodes, o Grande, embora tenha empreendido uma magnífica ampliação do templo, era visto como um usurpador idumeu, não um legítimo herdeiro do trono davídico. Sua brutalidade, exemplificada no massacre dos inocentes relatado por Mateus, alimentava o ressentimento popular e o anseio por um verdadeiro rei judeu. A expectativa messiânica havia se tornado tão difundida que até mesmo historiadores romanos como Tácito e Suetônio registraram: havia uma antiga e firme crença de que naquele tempo surgiria do Oriente alguém que obteria o domínio universal. Joséfo, historiador judeu, relata que a esperança da vinda de um governante mundial originário da Judéia foi o que mais incitou os judeus à rebelião contra Roma. Neste contexto de intensas expectativas apocalípticas e messiânicas, a tribo de Judá mantinha sua proeminência. Embora as distinções tribais tivessem se enfraquecido após o exílio, com muitas das 10 tribos do norte perdendo sua identidade distintiva, a consciência da ascendência judaica e davídica permanecia forte, especialmente entre aqueles que mantinham registros genealógicos cuidadosos. Mateus e Lucas, em seus evangelhos, apresentariam genealogias detalhadas, demonstrando a descendência de Jesus de Davi e Judá, um fato que seria aceito até por seus críticos, que nunca questionaram sua linhagem davídica. Paulo afirmaria categoricamente que Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne, enquanto o autor de Hebreus declararia: é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Assim, quando o anjo Gabriel apareceu a uma jovem chamada Maria em Nazaré, anunciando que ela conceberia o Filho do Altíssimo, a quem Deus, o Senhor, dará o trono de Davi, seu pai, esta mensagem chegava a ouvidos preparados por séculos de expectativa. O momento havia chegado para a promessa feita a Judá encontrar seu cumprimento definitivo. O nascimento de Jesus em Belém de Judá representava a convergência de múltiplas linhas proféticas tecidas ao longo de séculos. A cidade de Davi, especificamente identificada por Miqueias como o berço do futuro governante, acolhia agora o prometido Messias em circunstâncias que simultaneamente cumpriam e transcendiam as expectativas tradicionais. O relato de Lucas revela como a providência divina operou através de um decreto imperial para posicionar Maria e José exatamente onde a profecia indicava. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por pertencer à casa e à linhagem de Davi. Esta conexão com Davi não era incidental, mas central à identidade messiânica de Jesus. Ambos os evangelistas que registram sua genealogia enfatizam esta linhagem davídica através de Judá. Mateus, escrevendo primariamente para leitores judeus, inicia seu evangelho com as palavras: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e traça sua descendência legal através de José. Lucas, com perspectiva mais universal, apresenta o que muitos acreditam ser a linhagem de Maria, remontando através de Natã, outro filho de Davi, até Adão. Os primeiros a reconhecer o significado messiânico deste nascimento foram os pastores nos campos de Belém, apropriadamente na mesma região onde Davi havia pastoreado seus rebanhos 1000 anos antes. O anúncio angelical, hoje na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo, o Senhor, empregava deliberadamente títulos messiânicos compreensíveis àqueles familiarizados com as promessas do Antigo Testamento. O reconhecimento continuou com Simeão, um homem justo e temente a Deus, que esperava a consolação de Israel. Ao ver o menino Jesus no templo, declarou: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra,
porque os meus olhos já viram a tua salvação. Da mesma forma, a profetisa Ana falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. À medida que Jesus crescia, a consciência de sua identidade messiânica emergia gradualmente. Aos 12 anos, quando encontrado no templo, declarou: "Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai?" Já na idade adulta, iniciou seu ministério público, lendo um texto messiânico de Isaías na sinagoga de Nazaré e declarando: "Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos." As palavras e obras de Jesus constantemente evocavam e cumpriam profecias messiânicas. Quando João Batista, da prisão, enviou discípulos para perguntar: "És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro?" Swing Jesus respondeu, citando realizações que Isaías havia associado à era messiânica: "Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho." O ministério de Jesus apresentava os paradoxos que haviam perplexo intérpretes das profecias messiânicas. Era simultaneamente humilde e autoritativo, compassivo e severo, inclusivo e exigente. Declarava-se manso e humilde de coração, enquanto afirmava ter autoridade para perdoar pecados. Curava doentes e alimentava multidões, enquanto pronunciava juízos sobre cidades impenitentes. Acolhia pecadores e marginalizados, enquanto chamava todos a um padrão de discipulado radical. Estas aparentes contradições refletiam a tensão nas profecias messiânicas entre o servo sofredor e o rei conquistador, o cordeiro imolado e o leão de Judá. Em Jesus, estas linhas proféticas não eram mutuamente exclusivas, mas complementares, revelando diferentes aspectos de sua missão redentora. Significativamente, Jesus frequentemente se referia a si mesmo como Filho do Homem, um título apocalíptico de Daniel que descreve uma figura celestial recebendo domínio, glória e reino do Ancião de Dias. Este título messiânico permitia a Jesus reivindicar a autoridade divina, enquanto mantinha a necessária ambiguidade em um contexto politicamente volátil, onde reivindicações explícitas de realeza poderiam ser interpretadas como sedição contra Roma. O clímax do ministério de Jesus em Jerusalém foi cuidadosamente orquestrado para enfatizar sua identidade messiânica. Sua entrada triunfal, montado em um jumento, cumpria literalmente a profecia de Zacarias: "Alegra-te muito, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento." A multidão respondeu apropriadamente, clamando: "Hosana ao filho de Davi", e estendendo ramos de palmeira, gestos tradicionalmente associados à expectativa messiânica. Esta demonstração pública seria um dos fatores que precipitaram sua execução. Quando interrogado por Caifás: "Dize-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus?", Jesus respondeu afirmativamente, citando passagens messiânicas de Daniel e dos Salmos. Diante de Pilatos, quando questionado se era rei dos judeus, respondeu: "Tu o dizes", uma afirmação oblíqua, mas suficiente para justificar a inscrição irônica em sua cruz: "Jesus Nazareno, rei dos judeus." A crucificação parecia desmentir todas as reivindicações messiânicas. Como poderia o prometido rei de Israel terminar executado como um criminoso comum? Os discípulos expressaram esta desilusão no caminho para Emaús. Esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Contudo, esta aparente derrota era precisamente o meio pelo qual as profecias sobre o Messias sofredor estavam sendo cumpridas. Na cruz, Jesus não apenas suportava o julgamento romano, mas realizava o ato redentor antecipado por Isaías 53. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A ressurreição ao terceiro dia transformou a aparente tragédia em triunfo, validando todas as reivindicações de Jesus e inaugurando a nova fase do plano redentor. Como ele explicaria aos discípulos de Emaús,
Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Paulo, em suas epístolas, elaboraria teologicamente o significado desta identidade messiânica de Jesus. Em Romanos, destaca logo no início que Jesus era da descendência de Davi segundo a carne e designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Esta justaposição de humanidade davídica e divindade poderosa captura a essência da compreensão cristã do Messias. O livro do Apocalipse completa o retrato, apresentando Jesus simultaneamente como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e como o cordeiro que foi morto. Esta união de imagens aparentemente contraditórias reflete a compreensão cristã de que o poder messiânico se manifesta paradoxalmente através do alto sacrifício e que a verdadeira conquista vem através da entrega. Assim, em Jesus de Nazaré, a promessa feita a Judá atingia seu ápice. O cetro prometido por Jacó encontrava seu detentor definitivo, aquele a quem pertence por direito divino e a quem eventualmente será dada a obediência dos povos. A semente plantada nas palavras proféticas de um patriarca moribundo havia produzido o fruto da salvação universal. A vinda de Jesus da tribo de Judá não foi um acidente histórico ou uma coincidência, mas o cumprimento de um plano divino meticulosamente desenvolvido ao longo de gerações. Desde a bênção profética de Jacó, passando pela liderança emergente de Judá, durante o êxodo e a conquista, pela monarquia davídica, pelo exílio babilônico e pela preservação da identidade judaica durante o período do Segundo Templo, cada etapa preparava o caminho para o momento definitivo, quando o prometido filho de Davi nasceria em Belém. Esta origem específica do Messias revela a fidelidade de Deus às suas promessas e a soberania de seu plano redentor. O que fora anunciado milênios antes através de Jacó não se arredará ao cetro de Judá. Encontrava agora seu cumprimento definitivo naquele que, embora rejeitado por muitos de seus contemporâneos, seria eventualmente reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, diante de quem, como Paulo escreveria, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. O verdadeiro motivo pelo qual Jesus veio da tribo de Judá, portanto, transcende explicações meramente históricas ou políticas. Foi a concretização de um propósito divino eterno, revelando como Deus trabalha através das contingências humanas, incluindo falhas, fracassos e circunstâncias improváveis para realizar sua vontade soberana. A linhagem messiânica através de Judá demonstra que, nas palavras do profeta Isaías, o Senhor dos Exércitos formou este propósito, quem o invalidará? A sua mão está estendida, quem a fará voltar atrás?